Boa noite, boa noite. Muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre precificação. Hoje vamos falar sobre precificação e vamos entender um pouquinho sobre como vai funcionar a precificação dentro da sua loja. E aí tem vários aspectos importantes, né? Hoje eu não vou ensinar sobre formação de preço. Hoje eu vou ensinar sobre como a precificação tem impacto e o que você pode fazer para a precificação ter menos impacto ainda sobre o que você está fazendo, tá? Hoje, como é que a precificação está impactando a sua vida? Como é que a precificação hoje impacta? Vocês já repararam que quando uma loja ela não está vendendo o suficiente, o motivo dela não vender o suficiente, muitas das vezes não é que a tua promoção está ruim, não é que o teu processo está uma merda, é que muitas vezes você tem um erro básico que é a precificação. Produto sem preço não vende, então tem que ter alguns cuidados e rotinas para que isso não aconteça e não dê problema. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, quando eu falo de precificação, eu preciso ter cuidado com alguns pontos. O primeiro ponto que a gente tem que ter é que todos os produtos que a gente for fazer na base da precificação, eles precisam estar diariamente sendo atualizados. Então, todo dia você vai lá e modifica preço, todo dia tem impressão de preço. Então, para a precificação funcionar, a base de tudo da precificação é a rotina. Então, a gente precisa pensar em rotina. A gente tem que pensar em pessoas, porque, no final das contas, é um processo que eu dependo de gente. E o último processo aqui que a gente precisa ter é o processo de controle. Então, basicamente, para a precificação funcionar, eu preciso ter rotina, eu preciso ter gente e controle rodando da melhor maneira possível. E como a gente vai fazer isso? Então, eu vou te dar algumas alternativas para você conseguir trabalhar melhor rotina, controle e pessoas na precificação. O primeiro ponto em relação às pessoas, uma das coisas que você precisa fazer é treinamento. Então, se não tiver treinamento das pessoas em relação ao que precisa fazer todos os dias, não vai funcionar de jeito nenhum. O segundo ponto que é imprescindível eu preciso ter uma liderança nesse sentido ativa, que normalmente não tem. Então, a liderança em si não dá muita atenção para o aspecto preço. Tanto é que ele sempre tem problema. Por quê? Porque eu estou com a liderança que não está diretamente focada em fazer aquilo funcionar, focada em fazer aquele processo andar. Então, primeiro, tem que treinar a gente. Segundo, tem que ter liderança ativa dentro desse processo, tá? Agora, olhando como rotina, o que eu preciso ter para que isso funcione? Primeira coisa que a gente precisa ter é que dentro da rotina de abastecimento, eu preciso ter aqui a revisão da precificação. Hoje falta um pouco isso. Então, eu tenho até a rotina de abastecimento, mas na hora de abastecer, as pessoas não vão lá ver sobre alteração de preço, se existe algum produto ali em promoção. E aí, por isso, esse processo aqui acaba furando o tempo inteiro. Mesmo. O outro ponto aqui que eu vejo é que nos meus setores de perecíveis, por exemplo, como eu tenho no meu açougue, /padaria e /hortifruti, eu tenho uma mudança diária de preço. Então, o que acontece? Esses setores aqui, eles acabam sendo deixados para lá. Você sabe por que o setor de açougue, padaria e hortifruti normalmente estão sem preço, o preço é deixado para lá? Porque, na sua maioria, falta uma coisa importante aqui para que isso aqui funcione. Para esses setores aqui, essa precificação realmente rode, você precisa de um responsável pelo processo. E normalmente não tem. Eu tenho a liderança lá que é responsável por isso aqui rodar, mas não existe uma cobrança dela de realmente ser o responsável para isso. Então, o ideal é que não seja o gerente responsável pela precificação daqui, e nem o líder de seção que seja responsável pela precificação daqui. Ele precisa definir alguém do time, ou seja, alguém do balcão para fazer, alguém dos açougueiros para fazer, alguém dos repositores para fazer, que tem que ser responsável por esse processo aqui que está rodando. Porque se fica na mão da liderança, ela tem que olhar um monte de coisas, e acontece que isso acaba ficando para depois, acaba ficando desordenado. Então, a precificação é uma das causas de perda de venda diária que você tem. Por que você perde venda todo dia?
Porque produto sem preço não vende. Sabe o outro setor que normalmente está sempre sem preço? É a frente de loja. E por que a frente de loja foge da rotina, Leandro? Porque também acontece o mesmo problema. A responsabilidade ali não acaba sendo das caixas. E aí o que você precisa é, cada caixa é responsável pela precificação do seu check stand. Então, cada pessoa ali da frente de loja tem que ser responsável pelo check stand de frente. Então, além dela ficar no caixa, além dela passar produto, ela tem que ser responsável da precificação. Coisa que a gente não faz. Aí eu boto o repositor para ser responsável, eu boto não sei quem, aí nunca tá. Sempre tá sem preço. 100% dos casos estão sem preço. E as caixas têm como revisar a precificação todo dia, porque elas ficam das 6, 8, 7 horas que elas trabalham, elas ficam pelo menos 2 horas à toa, fácil, porque não tem movimento na loja. Porque muitas vezes a loja é feita dos momentos de pico, e aí não tem movimento aqui para que isso aqui rode. E aí isso aqui acaba tendo problema. Então, se você entender esse processo, o teu jogo muda. A gente está num movimento de trazer o pessoal para um grande evento que a gente vai fazer chamado O Plano. Tá? Se você não se inscreveu, você tem que se inscrever no Plano. Tá? Beleza. E como eu garanto com que isso funcione? Então, para eu garantir, eu preciso ter controle disso. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar aqui um controle que vai ser, que eu vou chamar aqui para você, que é uma verificação de produtos sem preço. Então, essa verificação de produtos sem preço, ela é uma rotina que você vai rodar diariamente. Então, basicamente, todos os dias, você vai ter uma rotina de verificação com o carrinho. Uma pessoa pegar o carrinho de compras e vai andar corredor por corredor, olhar módulo por módulo e pegar cada produto que está sem preço dali, botar no carrinho, ir lá tirar preço e botar no lugar. Ah, Leandro, mas a minha empresa já tem um sistema que tem a impressora de etiqueta que bota no cinto, e eu com coletor já pego, maravilhoso. 90% não tem isso, mas se você tiver, beleza, isso tem que ser uma rotina diária. Então, todo dia precisa ser verificado se tudo na loja está com preço. Qual o momento que eu posso fazer essa verificação? Normalmente, você pode fazer antes do horário do pico da manhã ou na parte da tarde, que normalmente é o horário que a loja está mais vazia, está mais tranquila para você fazer essas rotinas de auditoria. A outra coisa que você precisa fazer para que isso aqui tudo funcione, o preço ele só pode ser alterado uma vez por dia. O ideal é que o preço não seja alterado ao longo do dia. Porque qual é o problema de alterar o preço ao longo do dia? Se eu fizer a alteração ao longo do dia, vai ter cliente que pode estar na loja, que viu um preço e ele, quando ele chegar no caixa, o preço está diferente. Isso dá problema, isso dá processo. O cara é obrigado a levar pelo preço que ele viu. Então você tem que ter cuidado em fazer as alterações. Normalmente você roda uma rotina onde você faz a alteração de preço e aí à noite você troca o preço ou de manhã, antes da abertura de loja, você faz a troca de preço. Essa é a rotina básica, normalmente, que tem que ser feita. Se você tiver etiqueta normal, tiver eletrônica, apertar de botão, o preço já muda. Com etiqueta eletrônica, dá para fazer alteração de preço ali ao longo do dia. Não é ideal, mas dá em produtos de baixo giro. Só que sem etiqueta eletrônica, não dá para fazer isso desse jeito. Você vai ter que usar a troca de preço uma vez por dia. Leandro, mas a promoção relâmpago, que o preço muda no meio do dia. Isso já está planejado, já está organizado e vai rodar independente de qualquer coisa. E aí é um preço, 2 preços, 3 preços que você vai fazer a alteração. Eu tenho outro aspecto de controle que para mim é imprescindível. O outro ponto de controle que é imprescindível de você ver é você fazer o check-up da promoção. Então, muitas vezes eu vejo vocês terem promoção e diariamente não tem ninguém pegando tudo que está em promoção e conferir se essas promoções aqui estão, se toda promoção está precificada e principalmente destacada. Então, todas as promoções precisam estar precificada e destacada. Então, tem que ter um check-up de promoção ali que você tem que rodar logo após a abertura, abriu a loja, um pouquinho depois de abertura, já resolveu o básico ali que tem que resolver da operação, você tem que ir para um check-up da promoção. E eu tenho o terceiro ponto aqui, que é um ponto importante em relação ao controle, que a gente normalmente não faz, que é pegar a lista das alterações. Então, vou pegar a lista de tudo que foi alterado no dia anterior, tem que ter uma auditoria diária dos produtos alterados, tem que ter um check-up de promoção, ainda tem que ter a verificação dos produtos sem preço.
Então, esses 3 check-ups são importantes para garantir precificação dia sim, dia também, todos os dias. E aí que está o ponto, vocês não fazem isso. Vocês querem o resultado, mas não implementam o processo, não organizam o processo para que isso rode. E aí, você me desculpa, uma coisa que eu não consigo fazer ainda é milagre. Eu consigo te ajudar, eu consigo te dar resultado, mas eu não consigo fazer milagre. E isso você tem que ir para a igreja e procurar uma religião que possa te ajudar nesse sentido. Eu não consigo te ajudar nisso. Agora, eu consigo fazer com que você entenda o passo a passo de algo, implemente amanhã e já tem resultado. Tem resultado aplicando e executando, sendo o executor do dia a dia, uma pessoa que vai lá e faz funcionar. Dentro do pilar precificação, eu tenho rotina, controle e gente. E dentro da rotina, esses 3 aspectos básicos. Dentro dos controles, esses 3 aspectos básicos. E dentro das pessoas, esses 2 aspectos básicos. Se você fizer isso, resultado certo, avanço da tua operação, você vai conseguir melhorar o teu processo todo. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir chegar muito mais longe do que você quer hoje. E aí, tem uma sacada bônus aqui que eu vou te dar. Então, eu vou te dar um bônus aqui, que normalmente eu não falo publicamente. Um dos bônus que você vai trabalhar aqui, é você usar a plaquinha de novidade para itens novos do Mix. Que pode ser nem um item novo, mas pode ser um sabor novo, uma fragrância nova que você tenha colocado. Isso aqui dá muito resultado, E ajuda demais no teu processo de garantir venda o tempo inteiro. Então, esse destaque aqui é um bônus que, se você aplicar, vai dar muito resultado lá. A gente, ao longo do mês, cadastra ali 10, 20, algumas vezes até 100, 200, 300 novos itens todo mês. E esses itens, eles morrem na praia, porque ninguém sabe que você tem esses itens. Por que ninguém sabe? Porque ninguém informou. Porque não existe nenhuma informação na sua loja dizendo que aquele sabor ou aquele item, ele é uma novidade na sua loja. Só você botar novidade, as pessoas vão entender que é novo e tendem a consumir. As pessoas que vão para a tua loja para comprar, para provar, para testar, e muita gente faz isso, você acaba pegando essa venda dessa galera nesse sentido. Leandro, isso é muito básico. Claro que é básico. E uma das coisas que você já deve ter escutado eu falar umas 500 vezes é que o básico bem feito é o que faz a coisa acontecer. Você tem que fazer o básico bem feito e a gente normalmente não faz. Nem o básico bem feito. A gente normalmente quer uma solução mirabolante e não entende que garantir precificação garante venda. Produto sem preço não vende, e aí você perde muito dinheiro porque não confia em mim, vai amanhã olhar na sua loja. Você vai achar aqui entre 30 a 50 produtos, pelo menos, sem preço na sua loja. E se quiser ir direto na boa, vai na frente de loja, vai na geladeira de bebida, na geladeira de iogurte e na padaria. Você vai achar tudo sem preço. Só confia, vai lá olhar só para você ver. Como seria o ideal colocar na plaquinha? Chegou o produto, tal produto? Não. Você bota em cima da plaquinha, você pode cortar um papel amarelo, colocar atrás da etiqueta. Então, a etiqueta está aqui, você bota atrás e em cima está escrito assim, novidade. E óbvio, né? Você pode usar o Instagram para fazer propaganda para ele, fazer propaganda desses produtos. Você pode fazer uma resenha provando o produto, dizendo qual o nível de qualidade do produto, por que vocês compraram. Então, isso também ajuda. Mas se você botar só a plaquinha novidade, já vai ajudar para caramba. Tem que precificar de acordo com o período do mês? Não. A precificação, ela muda de acordo com o produto chega. Então, os produtos vão tendo alteração de preço para cima e para baixo. Você vai aplicando sua margem e vai alterando o preço para cima e para baixo. Você normalmente faz pesquisa concorrente nos produtos notáveis. Esses produtos notáveis você vai usar a estratégia que a tua empresa esteja usando, seja mais barato que, seja preço médio, seja mais caro que. Então você vai ter que fazer a pesquisa e alterar os preços conforme faz a pesquisa. E todo dia que chega produto novo, normalmente você tem alteração de preço, necessariamente de produto. Né? E inclusive um dos motivos de você ganhar pouco dinheiro é que você bota para quem lançar esses preços, seja uma menina que lança a nota, em vez de você parar para fazer isso. E aí você fala, nossa, minha loja não está dando lucro. Porque a coisa mais importante que você tinha que fazer, que é botar preço no produto, você bota para alguém que não está tão comprometido assim com o seu lucro. Os preços em produtos em gramas chamam mais atenção? Não é que chama, mas são mais baratos, né? Se eu pegar, em vez de eu botar aqui um kiwi de 20 reais, eu colocar aqui 100 gramas é 2 reais, fica mais atrativo. É isso. Então eu trabalho com a grama e não com 100 gramas e não com quilo
normalmente em produtos de hortifruti. O que foi? A padaria, como eu faço para não ter tanta perca em produto que não tem troca? Então, basicamente, o ponto é, você está tendo muita perca porque você não está vendendo. E aí você tem dois problemas aí. A verdade é, você pode estar comprando mais do que deve, pode estar produzindo mais do que deve, e você pode não estar vendendo. Então, você tem que resolver o tripé entre, se for produto de produção, se a tua produção está correta. A outra é, se é um produto que você compra e vende de padaria, tipo pão de forma, você pode estar comprando demais. Então, o erro pode estar no seu pedido de compra. Agora, é bom que você olhe que você pode não estar vendendo por ineficiência do seu marketing, ou por o produto estar mal exposto. Então, tem muitas coisas que você tem que olhar antes de falar assim, o problema é a perca. A perca é uma consequência, a perca não é problema. Perca é consequência. Normalmente, quando você pega análise de relatório de perda, uma das coisas que a gente faz é exatamente isso, olhar a perda, qual é o produto que está perdendo, ok, achei qual é, que aí a gente vai, os que mais perdem a gente chama de par, que são os produtos de alto risco. A partir do momento que eu vi qual produto está mais perdendo, aí eu vou lá na causa raiz, mas por que está perdendo? Qual é a causa disso? Por que está? Aí eu trato a causa. Não adianta nada eu pensar, vou diminuir a perda. Você não vai diminuir a perda, você vai tratar a causa, a perda diminui. É isso. Sem tratar a causa raiz, o processo não resolve. Com a automação de processos, qual o perfil de colaborador que o supermercado deve buscar em 2025? E como treinar a equipe atual para essa nova realidade do varejo? Então, é muito legal a automação de processos, mas a maioria das coisas não está automatizada. Eu consegui automatizar processo no caixa, porque eu consigo colocar self-checkout e diminuir a quantidade de caixas. Mas eu não consigo ainda ter robô para abastecer. Eu não consigo ainda ter robô para cortar carne. Eu posso comprar equipamento para cortar carne, mas o volume tem que ser altíssimo pelo preço do equipamento para fazer sentido. Então, não dá. Eu posso comprar carne já cortada, já pronta, só que a qualidade tirando os cortes muito nobres, a qualidade ela acaba sendo inferior porque aquele produto está mais tempo para chegar para você. Então ele tem mais tempo de apodrecimento, porque a carne vai apodrecendo ao longo do tempo, né? Então quanto mais tempo ela demora para chegar, e aí o boi é abatido, aí eles deixam o sangue do boi arriar, aí deixa o negócio esfriar, aí faz os cortes, aí pega tudo aquilo ali, aí vai montar o corte, vai produzir, aí leva 2 dias a mais, isso é 2 dias a menos que você tem de validade. Então por isso é complicado os cortes. Alguns processos só do varejo a gente consegue automatizar, eu consigo automatizar a entrada de nota, eu já consigo automatizar algumas coisas, algumas tarefas, mas eu ainda não consigo substituir as pessoas hoje dentro do supermercado com usando IA, usando algum tipo de tecnologia, né? Hoje eu já consigo fazer uma parte de prevenção considerável usando equipamento, mas mesmo assim ainda precisa da figura humana, ainda não gera ao ponto de você ter economia de escala de gente, né? Então, e algumas coisas, por exemplo, eu vou botar a precificação com etiqueta eletrônica, ainda é muito caro para você colocar, ainda é muito caro o custo-benefício dela, e ainda mais com dólar alto, né? E tudo vem de fora. Então, ainda não é uma realidade realmente brasileira para isso, tá? As pessoas estão falando, mas, sei lá, até papagaio fala, né? É incrível. A precificação se aplica à margem de contribuição sobre o preço de compra ou o custo de aquisição? Então, depende, meu filho. Você pode precificar por margem de contribuição, você pode precificar que ou por uma margem líquida, que os sistemas só tiram os impostos, não é margem líquida contábil. Você pode precificar pela margem bruta sobre venda, que é também conhecido como markdown. Você pode precificar pelo markup, que é sobre a margem sobre o custo. Todas funcionam. Todas são jeitos diferentes de olhar a mesma coisa, porque no final é a mesma coisa. No final, o que você vai precificar é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar, cara, é que as margens vão mudar daqui para frente, principalmente quando começar a entrar a reforma tributária, porque vai ter uma coisa que eles chamam de split de pagamento. Então, o governo, hoje, como é que eu faço? Né? Eu vendo R$100 um produto, e aí aquele produto que eu vendi R$100, ele tem um PIS e COFINS e ICMS já embutido nele, que eu vou calcular débito e crédito e pagar. E hoje, como é que eu faço? Eu rodo o mês, e aí quando chega o final do mês, eu apuro quanto foi, débito e crédito, vejo quanto eu tenho que pagar, eu pago no mês seguinte, lá para o dia 20. E aí, qual é o problema? Quando virar agora esse processo da reforma, o governo, através dos meios de pagamento, seja débito, crédito, alimentação, PIX e futuramente o Drex, ele vai tirar o dinheiro à vista.
Então, se aquele produto tem 25% de tributação, ele vai tirar os 25% à vista, então você não vai botar R$100 no bolso, eu vou botar 75 à vista. Na hora que o cara pagou, o governo vai sacar o dinheiro lá. E aí isso vai fazer com que hoje a nossa precificação é considerando imposto. Lá a nossa precificação vai ser desconsiderando imposto. E aí eu também tenho que considerar que a minha loja que fatura 1 milhão, pode ser que quando rodar a reforma tributária, a mesma loja que fatura 1 milhão vai faturar entre 750 e 770 mil, a mesma loja. Então ela vai ter menos dinheiro rodando. Ah, mas os impostos já estão sendo pagos já. Mas quem hoje está com problema de fluxo de caixa, vai ter um problema pior quando chegar a reforma. Exatamente por causa disso que eu estou falando. Inclusive, por isso a gente montou esse plano. O plano vai ser um evento que a gente vai fazer de 3 dias, no dia 5, 6 e 7 de setembro. E é um evento que começa às 9 da manhã até às 7 da noite. 3 dias intensos, onde a gente vai abordar todos esses pontos aqui, que eu criei de um acrônimo chamado Arrume, chamado Aplica, que é Arrume a Casa, Planeje o Mês, Levante as Vendas, Inspire o Time, Compre Certo e ative o dono real dentro de você. E aí eu vou estar trabalhando aqui 6 pilares, onde estão os pontos chaves que eu enxerguei aqui que estão tendo problema, e um deles é tributação. E a gente vai trabalhar isso com vocês lá. O preço desse treinamento custa R$297, tá? Por que os repositores não ajudam os mais novatos? Porque são um bando de sacana. É por isso que é. Bando de sacana. Qual é a resposta que quer que eu dê? A resposta é um bando de sacana. Um bando de pessoa pouco profissional. A gente cada vez mais tem que se deparado com isso, né? Mas o mercado vai ensinando, o mercado vai ajustando. Algumas pessoas... tem muita gente sendo mandada embora, tem muita gente perdendo emprego. Mas, óbvio, né? A gente, como dono do supermercado, está lidando com o problema de conseguir reter e manter funcionário. Mas manter e reter funcionário ruim, eu não quero, não. Pode deixar embora. Vai com Deus. Promove o mercado de trabalho. Tem alguma estratégia para precificar os produtos próximos da validade? Tem estratégia, assim. Eu costumo dizer que produto vencendo é o campeão, né? O produto está vencendo, campeão. Então, produto campeão, eu posso colocar ele ali, traçar a ação para vender, dar um destaque, botar numa ponta, botar no carrinho vendedor, baixar o preço dele, fazer rebaixa dele, faltando ali, sei lá, uns 10 dias de venda dele, fazer uma rebaixa. Beleza, mas o ponto é, por que chegamos nesse ponto? Por que chegamos num ponto que o produto, eu preciso fazer rebaixa nele? Então, qual é o ponto-chave que eu preciso fazer? Achar a causa raiz disso e tratar ela antes. Então, eu estou tentando fazer rebaixa nesse produto porque compramos errado, não abastecemos ele estava mal layoutizado, o produto realmente não vende, a gente tem que tirar ele do mix de produtos da empresa. Então, você tem que avaliar para tratar. Porque ter ido para vencido, você pode até criar ação para minimizar o problema, mas ele é um problema que tem que ser tratado de antes, né? Não era para vencer. Se está vencendo, eu tenho que tratar aquele problema necessariamente. Para as pessoas que quiserem ter acesso, a gente vai estar aprofundando tudo que a gente está falando, vai estar falando daqui até setembro, nesse projeto meu chamado Plano. É um plano de virada para você, mediante a tudo que está acontecendo na economia, tudo que está acontecendo de mudança de comportamento do consumidor, as mudanças que vão acontecer, inclusive, com a nova tributação que vai estar vindo, porque vai mudar o comportamento do consumidor. Então a gente vai estar trabalhando isso nesse evento chamado Plano, que está por um preço, normalmente os meus treinamentos custam 5, 10 mil reais, esse treinamento está um preço extremamente acessível, por R$297. Então como é que você faz para participar? Quem está aqui no YouTube é só escrever leandrorosados.com.br/plano. Tem algum curso específico para gestão de precificação? Não, porque isso sozinho não funciona, né? Eu te ensinar a precificar sem todo o conjunto de estratégia junto, não funciona. Então, eu tenho que te ensinar sobre produto notável, eu tenho que ensinar sobre como você vai precificar por subcategoria, eu tenho que ensinar a precificar dentro dos preços de produto, eu tenho que te ensinar ali como você vai fazer as pesquisas de preço para acompanhar a concorrência, eu tenho que te ensinar a avaliar ali algumas precificações por curva. Então, tem muita coisa dentro da ciência da precificação. Inclusive, eu estava falando isso hoje com um amigo, hoje não, né? Há 2 dias atrás, com os meus sócios, na sexta-feira, explicando isso, né? A minha graduação, a minha dissertação de graduação foi sobre preço. E a minha tese de mestrado também foi sobre preço. Então, eu estudo preço há muitos anos.
comportamento de como a pessoa entende os preços. Então, eu queria muito te ajudar, é uma baita ciência. Eu tenho um pedaço, como é muito complexa, né? Então, eu ensino um pedaço no DLM-45, o pessoal que vai para o Impulso tem acesso às outras informações em relação ao que a gente tem de melhor em relação a isso. Tá? Então, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem acessar um desses 2 treinamentos meus, ou o DLM-45, ou então algum treinamento nosso do Impulso. E a gente também aprofunda na imersão do supermercado milionário. Mas a gente também vai falar sobre precificação aqui no plano. Então, aproveite para participar desse treinamento. Ele vai ser online, para você poder assistir de casa, e vai ser intenso, não tem gravação, e a gente vai entregar as coisas ao vivo. Então, os resumos das aulas, as apresentações, você entrega tudo ao vivo. Então, se você não tiver ao vivo lá, você vai perdendo as coisas que a gente vai entregando ao longo do treinamento. Por isso, Leandro, não tem tempo. Eu falei para o cara comprar um fone de ouvido e um power bank para assistir do celular trabalhando. Tá tudo certo. Obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto e até a próxima.